E o vencedor da temporada vai ganhar um kit com câmera e lente profissional. Um mergulho no universo criativo das imagens e você é nosso convidado. Bem-vindo ao Arte na Fotografia. O melhor da fotografia é que ela não muda mesmo quando as pessoas mudam. Essa é uma frase provocadora do artista pop Andy Warhol. Você concorda, Cláudio Feijó? Então, é provocadora demais mesmo, porque eu acho um horror essa frase. Eu acho que é até um gancho para nós todos fazermos exercício. Muda sim. Ela muda num ponto de vista, né? De acordo com como você foi abordar o seu tema. E esse ponto de vista não é só espacial, como você pensa, vai para frente, para trás. Não. Esse ponto de vista é temporal também. Do tempo para frente. E para isso, eu propus um exercício agora, que nós vamos fazer, para vocês conseguirem explorar melhor a nossa tarefa de hoje. Vocês querem chegar mais aqui perto para olhar? Por favor. Vamos lá. Primeiro momento é vocês terem contato com essa imagem. Mas um contato é não só querendo decifrar o que ela tem, quem ela é, tá? Mas a sua presença aí. Agora fechem os olhos, respirem um pouco, invoquem, tragam para cima agora para sua mente a criança que existe em você. Lembra de você criança? Agora olhem para a imagem outra vez e coloca a sua criança nisso. O que a sua criança estaria fazendo? Brincando, abraçando a árvore, subindo na árvore, pegando os gravetos e cutucando os animais. Quem mais tem alguma fala? Eu estaria subindo na árvore, quebrando os galhos, usando para brincar de arma, sei lá. Eu estaria correndo em torno dela. Estaria correndo? É. Então vamos fechar os olhos outra vez? Fechando os olhos, respirando, estando nessa presença. Se imaginem adolescentes. E esse adolescente estaria fazendo o que nesse instante? Eu estaria sentada na árvore. Você estaria sentada na árvore? No chão, né? Encostada nela. Eu abraçando. Você estaria abraçando a árvore? Acho que eu estaria fotografando isso aí. Você estaria fotografando? Sim. Então vamos fechar outra vez? Vamos imaginar agora você velhinho já. Você bem mais velho. O que seu velhinho estaria fazendo nesse instante aí? Eu ia estar sentada no pé dela, escrevendo. Eu acho que eu estaria massageando o ego, dizendo, eu que plantei essa árvore. Eu que plantei essa árvore, olha que legal. Alguém mais? Alguma coisa? Me imaginei meio descalça, assim, só aproveitando tudo que tá lá. Descalça, aproveitando realmente esse contato com a natureza, esse contato... Então, isso que eu trouxe vocês aqui para fazer é exatamente o que vai provocar vocês nessa nova prova, tá? Então vocês, assim, fiquem bem espertos nessa ideia de mudar de ponto de vista, espacial também e temporal também. Tá? O convite vai ser muito desafiador. Bem interessante esse exercício. Cada vez que a gente fechava o olho e abria, a gente via a mesma imagem, mas a partir das coisas que ele falou, a gente via coisas diferentes nela. É muito louco, assim. O Cláudio é muito louco, às vezes. Eu acho incrível. Até o que eu já comentei com ele. Falei, nossa, eu adoro essa loucura. Apesar de ter sido incrível, eu fiquei... E a prova? O problema era só... vou ter que fotografar isso, e agora? Então, uma vertigem temporal. Na verdade, o exercício proposto nesse episódio vai tocar muito nisso, que está muito ligado, na verdade, à própria estrutura do fazer fotográfico. E para inspirar vocês, temos agora uma galeria com fotografias do Ad Leite, um fotógrafo que vai estar aqui depois com a gente para julgar essa prova junto comigo e com o Cláudio. Vamos sentar? Na virada do século passado, o fotógrafo Ad Leite sentiu o desejo de investigar qual era a identidade do homem brasileiro naquele instante. Com uma câmera de grande formato, começou a percorrer o país. Em pequenas cidades do Nordeste, encontrou artistas circenses e percebeu que esses personagens seriam a melhor tradução do caráter nacional. Assim, o equilibrista, a contorcionista, o palhaço e o engolidor de fogo, entre outros, foram retratados com um viés romântico e humanista, realçados pelo uso do filme analógico em preto e branco. Então, pessoal, esse é inspiracional num sentido, não sei se repararam, os dois pontos de vista. O ponto de vista do espectador e o ponto de vista de quem está no espetáculo, né? É uma troca. E o preto e branco também trouxe a ideia do tempo, né? O enquadramento que não é mais, vamos dizer, tão moderno, entre aspas, né? Então isso vai ser um ponto de partida para vocês, tá?
Então vamos, galera. Podem pegar seus equipamentos. Inspirem-se. Divirtam-se. Tá funcionando? Tá funcionando. Vamos que eu tô ansioso pra prova, gente. Bem-vindos a mais uma prova. Obrigado. Há quanto tempo vocês não vêm ao circo? Nunca vi. Você nunca veio ao circo? Uau! Tem uns 10 anos, pelo menos, Muitos pra anos. É, uns 20 anos. 20 anos. Poxa. A gente quer que vocês se divirtam, mas obviamente não é só isso, certo, Cláudio? Vocês lembram do exercício que acabamos de fazer da árvore, que eu trouxe para vocês uma ideia de uma regressão, né? De voltar para trás, né? Acho que o grande desafio primeiro, é trazer vocês ao circo de novo, né? Só que como nós estamos tendo a chance de pegar desde o público chegando, aos artistas se arrumando e durante o espetáculo, é lógico, respeitando, né? Não entrando na frente. Não... Então pensem bem, movam esse corpo como criança, assumam uma infância interna, sabe? Assim, não é de uma caricatura infantil, mas sim do espírito infantil que mora ainda em você, feito a cebola, né? Tira o núcleo, vai abrindo, encosta em você nisso. Olha com aquele encanto infantil. Fiquem boquiabertos. Respira e passa pelo portal. Outro. Bom trabalho para vocês. Bora. A perspectiva que eu busco aqui é essa coisa da magnitude do espaço, como um olhar de uma criança mesmo que vê a perspectiva das coisas tudo grande, porque a criança é pequena, sabe? Coisas de fotografar através do meu olhar de criança é bacana porque me faz me conhecer enquanto fotógrafo hoje. Eu tô olhando com esse olhar dessa criança que se fascinou mesmo em ver artistas no palco, sob uma luz, sob uma produção. Isso tá sendo bem emocionante. O espetáculo era incrível e impecável. Me emocionei no final mesmo, assim, quase chorei. Essa coisa de ver o artista no palco e ver a emoção da criança, ver a emoção do público, mexe muito comigo nesse lugar. Porque eu acho que é a arte que vai transformar a sociedade, sabe? Tô procurando os bastidores, assim, quando eu era criança. O que me chamava mais atenção eram as pessoas e a forma que elas viviam, essa coisa nômade, de estar cada dia num lugar. Eu sempre falava com a minha mãe que um dia eu ia fugir com o circo e tal, e sumir no mundo. E ela falava, ai menina, você é muito louca e tal, e não... acabou que eu não fui. Mas eu quero fotografar isso. Eu tenho uma coisa, um encanto muito grande por trailers, essas coisas assim, sabe? Tô procurando esses espaços. Circo pra mim é um lugar que eu embarcaria e, sei lá, não voltaria mais, talvez. Procurar outros lugares, outros mundos. Quando a gente chegou no circo, eu falei, uau. Eu fotografo desde muito pequeno, né? Desde 18 anos. Então eu tô tentando voltar nesses 8 anos, foi a minha primeira câmera, tentando voltar nessa essência. Acho que o mais difícil hoje vai ser realmente tentar colocar essa criança dentro de si. E através dela,
com a câmera fotografar. Eu tô fazendo umas fotos sempre contra plongé, como se fosse a criança, e confesso, com muita admiração. Foi muito louco que a gente viajava com eles, assim, ia longe, assim. Foi muito bacana estar no circo e voltar a essa infância. Aqui eu não tô com roteiro, aqui eu tô com o coração na frente totalmente. Eu mudei de postura não por conta da orientação do Cláudio, acho que mais por conta mesmo daquilo que eu sinto quando eu tô num ambiente como esse. E eu falei, tá, nunca fui num circo como uma criança, e agora? Hoje, para a prova, escolhemos a lona e o picadeiro de um dos mais de 20 circos da cidade. Para a realização dos ensaios, os fotógrafos poderão mirar no picadeiro, mas também terão os bastidores e até os trailers onde moram os artistas para suas criações. Logo antes de começar a fotografar, o Cláudio falou pra gente que a gente deveria entrar na porta do circo como se fosse um portal e a gente entrasse como crianças. Eu fiquei pensando, né, como é que eu era criança e acho que até hoje, na verdade, eu sou muito curiosa. Então resolvi explorar os bastidores. Eu vi que nos trailers não estava acontecendo muita movimentação, e aí eu resolvi ficar por trás do picadeiro, nos bastidores onde as coisas aconteciam mais. Eu gostei muito das fotos, eu acho que até agora, de todos os desafios, esse é o tipo de foto mais parecido com o que eu costumo fazer. Então eu tava meio que na minha zona de conforto ali, tipo, tava me divertindo, buscando justamente as fotos que eu gosto. Eu fiquei bem feliz com o resultado, eu achei que as fotos estavam seguindo uma linha, não tinha nenhuma imagem que saltava muito. Eu fiquei bem feliz. Meu olhar não está se prendendo a nada, assim, a um tema específico, a nada pensado antes. Eu estou simplesmente andando pelo circo como uma criança livre e tentando pegar aquilo que me sensibiliza. Quando eu cheguei no circo, eu senti uma coisa muito bacana, porque é um ambiente extremamente legal de trabalhar, né? Por questões de cores, possibilidades de luz, espetáculos, as pessoas que trabalham, o ambiente tanto dentro quanto fora. Então, na hora, eu falei, poxa, vai ser um dos melhores ensaios, eu acredito. Assim. Tudo muito rico para você fotografar. Aqui eu não tô com roteiro, aqui eu tô com o coração na frente totalmente. Eu mudei de postura não por conta da orientação do Cláudio, acho que mais por conta mesmo daquilo que eu sinto quando eu tô num ambiente como esse. Acho que por mais que alguém venha pra cá triste, chega aqui e fica alegre. Então tem uma questão positiva aqui que acho que precisa ser colocada na frente. Por isso que eu tô colocando meu coração na frente. Eu tenho vários amigos que fazem circo, eu já pensei em fazer circo, mas nunca tinha ido. E eu falei, tá, nunca fui num circo como uma criança, e agora? Comecei a pensar muito, entrou muito racional. Mas aí quando começou o espetáculo, eu me senti uma criança lá, porque às vezes eu esquecia de fotografar, ficava, nossa. E aí teve uma hora que eu fui fotografar a criança, eu praticamente coloquei a câmera na frente dela e ela nem me viu. Ela tava assim, olhos fixos, ela não mexia a boca. E nessa hora eu já comecei a perceber outras coisas, né? Esse olhar para cima, o quanto é engrandecedor aquelas pessoas para eles. E aí eu fui conseguindo montar uma narrativa. Consegui montar essa narrativa meio herói. São pessoas que fazem algo que você não consegue imaginar que é real. E são pessoas que você quer ser, que você admira. São heróis mesmo, que estão lá em cima, né? Foi uma experiência muito legal. Fiquei muito feliz de estar lá. Fim de
espetáculo Fim de Prova. Vocês também voltaram à infância? Porque eu, particularmente, estava assim... super emocionada. Como foi? Como foi pra vocês? E aí? Tinha hora que eu esquecia de fotografar, só ficava... Eu também. E não fotografava. Você não esqueceu de fotografar? Não, fotografei. Você não lembrou que a prova é fotografia? Mas às vezes eu ficava tão entretida que foi muito legal. E você, como é que foi? No final agora eu tomei um susto, pensei que a moça ia cair em cima de mim, até parei de fotografar, olhei pro lado pra ver se tinha alguém rindo. É, que deu um choque, né? Deu choque. E o Leonil, como é que foi? Foi incrível, como a Nicole disse, tinha hora que eu falava, nossa, mas eu tô aqui pra fotografar, não tô só pra assistir. Porque eu voltei tanto à infância, foi incrível. Ah, é? Foi muito legal. Maria Isabel... Foi bem legal, mas eu não vi muito do espetáculo. Eu fiquei lá pra fora, procurando outras coisas. Ah, você ficou uma criança perdida. Fiquei. A criança que não sabia onde era a porta. Exatamente. Mas eu voltei a criança que eu era no circo também, que eu sempre gostei muito dessa área externa, assim, dos trailers, dessa coisa. Eu sempre me encantei por essa coisa nômade, assim. Então eu procurei essas pessoas, procurei estar lá fora. Já mas pensou vi um fugir pouquinho com o aqui. circo? Já. Quando era criança era meu sonho fugir, nunca mais voltar. E o Fred? Fred, como é que foi? Me emocionei bastante, assim, deitei e rolei. Você ficou muito com as crianças, né? Parece que você se impressionou muito, assim, com a resposta ou a reação delas, foi isso? Me fascina muito esse lugar. Eu fiquei muito emocionado no sentido de que como isso é necessário para elas, né? Só para elas? Para todos nós, né? A arte transforma, o dentro, circo, ver os artistas. O final foi lindo. O final foi muito lindo. Né? E a Maíra, você sofreu, né, me parece? Não muito, na verdade. Eu busquei... Eu acho que eu sempre fui uma criança muito curiosa, uma pessoa muito curiosa. Então, eu queria saber mais o que acontecia por trás, o que é que gerava todo esse ambiente lúdico do palco, né? Mas antes de chegar aqui. Mas eu senti muito paralisada. Eu? Eu senti você meio assim, dúbia. Meio no começo, depois eu fiquei... Depois você... que bom. Pessoal, agora eu quero ver que vocês vão trabalhar nessas fotos, lembrando que dá ainda para levar essa coisa da criança olhando, né, criança vendo, né, e se preparar para daqui a pouco vamos mostrar, né, para o nosso convidado e para o Éder também, tá bom? Mãos à obra e coragem. Bora. A gente se vê no estúdio. Até já. Bora. Eu tive dificuldade para editar. Escolher as 6 foi difícil, assim. No momento da edição, eu acabei tendo uma coisa muito nítida, assim, que era aquela coisa de ir para fora do circo, entrar nos bastidores e até chegar no picadeiro. Eu trabalhei bastante fotos do circo na edição. Tive que me desprender de algumas, assim, que me doeu muito o coração. Queria muito ter usado essas fotos, mas só que elas não conversavam com as outras que eu tava querendo pôr também. A pós-produção não foi muito trabalhosa. Eu só tive que clarear um pouco porque o ambiente era muito ruim de luz, então a gente teve que usar o máximo possível da técnica da câmera. Eu tenho muita dificuldade com colorido, mas eu falei, não, preciso mudar um pouco. E foi bom, acho que foi uma escolha que foi favorável. Está na hora de conhecermos os ensaios que nossos participantes fizeram no circo. E para ajudar na avaliação, temos um convidado especialíssimo, o fotógrafo Adi Leite. Prazer, Adi, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Adi. Obrigado. E foi do trabalho do Adi que nós vimos na abertura com a Galeria do Circo, né? Que ele realizou em 2000, não foi, Adi? Foi entre 96 e 2000. Certo. É interessante, porque hoje eu tive contato pessoal com você, né? Para mim ele era um monte de letrinha sempre como crédito de fotografia. Eu invejava muito, falava, quero conhecer esse cara, quero umas fotos incríveis, né? E agora eu tô aqui do lado dele. Que honra. Você saiu dessa letra para ver se é uma imagem. Materializou, isso. Então, pessoal, como é que foi fazer esse exercício de se regredir como criança? Eu vi que parece que o Fred se relacionou muito bem com as crianças, né? Chegou muito perto, né? Me coloquei no lugar de uma criança mesmo. Fiz muitas fotos deitando e rolando com elas. Eu vi uma delas, inclusive, ocupando o picadeiro, né? E eu consegui conversar com várias crianças. Alguém daqui já fez fotografia? Já? Fez com o quê? Com o telefone? Tá bom, se você fosse fazer uma fotografia, vamos imaginar, então,
Que fotografia você faria? Da moça pendurada no teto. E dos palhaços? Ninguém falou nada? Eu queria tirar uma foto do palhaço que tava com o outro. Fizeram uma amizade. E você? A parte que os palhaços jogaram água na gente. Eu quero agradecer vocês. Vocês vão pra casa pensando no circo, vão sonhar com o circo hoje, hein? Palma, palma, palma. E aí é interessante que eu vou trazer, na minha análise, um tanto do olhar delas, do que impactou, sabe? Então agora eu vou virar um representante, tá? Nesse corpo vai descer o espírito infantil para olhar o trabalho de vocês, tá bom? Então, qual dos participantes vai mostrar o trabalho primeiro? Bom, fiquei curioso de ver o Fred, então, que rolou e deitou e rolou com as crianças. Vamos lá. Vamos lá. Gostei desse desafio em especial por me colocar nesse ponto de vista das crianças mesmos. Então, todas as fotos que eu fiz, ou estava sentado no nível delas, ou estava deitado ao chão, né? Uhum. E essa tonalidade, Fred, como que você obteve? Eu fiz esse tratamento depois para criar essa atmosfera um pouco nostálgica, já que eu estou falando de uma memória, de um lugar, né? Tem essa atmosfera nostálgica e, ao mesmo tempo, tem um tom mais alaranjado que dá um lúdico, né? Também pro universo das imagens que eu selecionei. Amei teu trabalho. Um horror de amor pelo trabalho. Obrigado. Que coisa linda. Coisa linda. Parece que você fechou várias pontas aqui de uma forma muito vigorosa mesmo. Um enquadramento nada tradicional, né, com cortes bem abruptos e com esse olhar meio oblíquo para as coisas, né, que é um pouco o olhar da criança mesmo, né? O conjunto é redondo. É redondo, né? E é um trabalho que é muito forte para ter sido feito em tão pouco tempo, né? Você acha que o fato de você ter conversado antes com as crianças e você fez tudo isso antes de fotografar? Sim. Então, a ideia de ter experiência antes de partir para fotografar é fundamental, né? Fundamental. A fotografia, na verdade, é uma grande desculpa para a gente conseguir se aproximar do outro, né? Exatamente. A fotografia é uma você deu muito interessante, esse recado muito aqui bacana. belíssimamente. Obrigado. Muito bacana. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. E agora, então, podemos chamar... Fica um pouco de dúvida se você cumpriu a prova da ideia do olhar infantil. Você tem imagens excelentes, mas elas não constroem um ensaio. Por conta da qualidade dos trabalhos, a gente resolveu quebrar um protocolo aqui do nosso programa. O circo, uma pauta clássica na fotografia, mas que aqui deve ser registrada sob o olhar infantil. Será que todos os participantes entraram no clima do desafio? E agora, então, podemos chamar Nicole. Sabia. Você não queria ser você agora? Esse contraste aqui não vai ser muito... Não se subestime. Vamos ver seu trabalho também, com todo carinho, né? Como foi a experiência no circo, Nicole? Foi boa. Eu acho que eu pensei muito no começo e isso me atrapalhou. Eu tava pensando muito no que fazer e perdi, sabe? Acho que o sentimento ali, assim. E aí eu demorei pra entrar. Mas quando eu entrei, eu quis tentar buscar o olhar de pessoas... No começo era como herói, mas depois com pessoas, sabe, que estão lá em cima e que você vê e que te trazem alguma coisa. Não sei, eu não sou boa. Mas pra criança, esse olhar do heróico é muito factível, né? Então, como, nossa, que incrível que ele faz, eu posso ser. Enfim, essa coisa que tá lá em cima e que traz pra perto. Enfim,
E por que você está achando... Você chegou aqui com esse discurso de que acha que não deu certo? Sei lá. Nós estamos te deixando insegura? Ah, eu sou assim na vida mesmo, então... Você acredita nesse trabalho, no trabalho que você fez? Acho que sim. Acho que sim ou acredita? Acredito. Então, isso é o mais importante. Eu acho interessante porque as crianças falaram muito da coisa das alturas. Então você trouxe isso, entendeu? Tá lindo, bonito, cria um clima mesmo do aéreo, sabe? Do mágico. Tem uma coisa muito interessante que é essa coisa da criança olhar para cima. E a gente chama essas figuras do circo de astros. Agora, uma imagem como essa, por exemplo, é um ser meio mitológico, né? É verdade. É meio gente, meio bicho, meio herói. Essa luz é muito incrível, né? Captou a ideia da fábula, né? Essa imagem é muito bonita. Aqui esse desenho. E é interessante que vai construindo uma narrativa que finaliza com o grande final. Exatamente. Porque aqui você tem a construção, né, da ação, da cena toda, e aqui você tem a finalização. Bem interessante, bem editado. Nicole, talvez a dica para você seja, durante os episódios aqui, divirta-se, entendeu? Você fotografa super bem, você tem domínio e você estava, parece que, meio tensa, já chegando aqui, acredita de verdade. Acredita e aposta. Depois tem outra coisa, imagem é subjetivo. Exato. Então, cada um vai ler de um jeito, uma pessoa vai gostar e outra não vai gostar, inevitavelmente. Então faça para você. Então faça com o que você acredita com o seu coração e não tenha medo de mostrar o que você faz. Obrigada. Legal. Muito bom. Valeu. Então vamos com o Nego Júnior. A responsa agora, hein? Ai, caramba. Você já tinha ido no circo? Já tinha ido em várias fases da minha vida. Quando criança, eu também ficava me questionando como que as pessoas do circo viviam, assim. Eu pensava que no circo só moravam os palhaços. Quando eu retorno agora para o circo para fazer esse trabalho, eu me sinto estimulado a buscar isso, assim, para desvendar isso dentro de mim mesmo, assim. Então, acho que é um trabalho, às vezes, muito pessoal. Eu não sei o quanto, talvez, algumas pessoas se identifiquem com ele, porque ele acaba sendo muito pessoal nesses dois sentidos, assim, de querer mostrar o espetáculo do ponto de vista da criança e de querer mostrar como o circo funciona, como eu me questionava quando criança também, assim. E eu vejo os malabaristas se preparando, então, realmente, em qualquer lugar que eles podem subir, ficar treinando, eles vão treinar também. E aí eu pulo já pro espetáculo aquela visão da criança olhando as coisas de baixo, do alto. Olhando as coisas que estão acontecendo no alto, olhando de baixo. E aí eu chego numa foto que me sensibilizou demais, porque toda vez que entrava um espetáculo novo, uma apresentação nova, eu olhava para as crianças para ver as reações. E aonde eu vi as crianças mais empolgadas e assim fascinadas desde o início foi quando entrou o fogo. Então eu queria mostrar o fogo de uma maneira contínua, assim, porque foi um dos espetáculos que eu vi elas mais concentradas. E aí eu quis fechar com uma criança. Esse momento me chama muita atenção, porque até agora eu não tenho explicação. Também não quis perguntar para ele o porquê que ele ficou batendo na língua. Mas foi, exatamente, ele ficou batendo na língua. E aí isso me chamou muita atenção, assim. Então eu fui e trouxe essa... Legal. É interessante. Júnior, o que me parece aqui, você contou 5 ótimas histórias aqui pra gente. Né? Percebe que você tem 5 pautas aqui? Você tem 5 campos para explorar. Não dá para, numa frase de apenas 6 fotos, você contar todas as histórias. Né? Você poderia ter postado, talvez, só no palhaço morando no circo. Só nos trapezistas e assim por diante. Né? O problema que eu vejo aqui é você querer contar todas essas histórias... Claro. Numa frase tão curta. Você tem imagens excelentes, mas elas não constroem um ensaio. Né? Então, isso aqui... Não tem nenhuma foto ruim aqui. Não tem. Né? Certeza, sim. Mas as imagens são muito boas. Eu acho que assim, investir nesse... Numa história. Numa história. Sim, claro. A hora que você restringe, você amplia, você conta mais.
Mas essa, acho que a gente está aqui para dialogar e discutir sobre o desenvolvimento do trabalho de vocês daqui para o futuro, né? Então é isso, você tem 5 histórias lindas aqui. Você poderia fazer um longa-metragem com elas, entendeu? Mas aqui era um mini conto. Tem que pensar nisso. Tá bom. Tá bom. As fotos são lindas. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora nós vamos chamar... Maria? Você. Eu? Yes. Eu mesmo. Posso levantar aí? Pode. Por favor. Leonil. Você é do interior de São Paulo, que costuma ter mais circulação de circos, não? Eu lembro que uma vez... Eu queria muito ir pro circo, e eu morava no sítio. E aí eu fiz meu pai me levar no circo, tipo, durante muita chuva, muito barro. E ele me levou no circo. E é uma coisa muito especial. E aí... Eu tentei ontem, nesse ensaio, voltar nesse Leonil de 8 anos de idade, que é a primeira câmera que eu ganhei. Foi muito forte para mim o circo. É muito forte essa experiência. E é esse sonho que eu vejo no circo, essa minha criança, ela vê esse sonho. Tem um universo muito mágico também, não? Dá uma dramaticidade, né? Dá uma quebrinha aqui, né? Eu senti isso também. Mas isso aqui deixa mais dramático, né? Principalmente de enquadramento, né? Enquadramento geralmente em planos gerais, todos eles, e aquele no meio primeiro plano, né? Que acaba... Puf, né? Quer dizer, você abre com uma rolha. Não, mas você abre com uma rolha, sabe? Mas diferente desse, que é o escape, né? Tudo isso acontece sob o olhar dessa criança. Exatamente, né? exatamente. Teve um momento ontem que eu ainda não estava nessa criança, né? Encontrei com o Cláudio e falei, não tô, enfim. Aí lembro que o Cláudio colocou a mão assim e falou, vai. Aí eu fui. Parecia que o pai, sabe, que vai. Volta, criança. Aí veio o sonho. Entrei nesse sonho. Por que você colocou essa imagem? Para introduzir esse olhar de fora contra o olhar da criança. Primeiro olhar, como se fosse esse herói, esse astro. E aí depois os seres mágicos. Talvez seja aí o problema. De novo, forçar uma narrativa onde não precisa. Sim. Né? Porque basta você deixar a gente nessa navegar, né, atmosfera, nesse lugar que a gente parece que quase flutua aqui vendo essas imagens, né? É isso que a gente quer. Uma edição é isso, é conseguir criar uma atmosfera genuína. Né? Eu acho que é só essa foto que... Não sei se vocês concordam. Concordo total, eu senti isso. Não tenho dúvidas. Tem dúvida? Eu acho que, sei lá, eu consigo fazer uma ligação aqui, assim. Foi o que eu tinha pensado do branco, na verdade. Sei lá, eu consigo imaginar uma criança olhando o cara entrando assim de cima e vendo que tem aquela primeira... Você vai pro ambiente todo. Pensando um pouco na minha experiência também. A criança olhando aquela personagem entrando, que é grandiosa, e de repente a coisa vai... quase como uma diluição aqui. Obrigado, Leonil. Muito legal. Obrigado. Parabéns. Que bom você resgatar essa emoção. Nossa, muito bom. A mãozinha outra vez. Agora o Éder chamou alguém. Vamos lá, Maíra. Eu acho que eu sempre fui uma criança muito curiosa e eu assistia essas coisas pensando o que acontecia por trás. Tipo, o palhaço colocando o balão dentro da roupa, né? Tipo, a mãe brincando com o filho, os momentos mais de descontração e ao mesmo tempo preparação e concentração, que aí termina, tipo, no momento logo antes de eles entrarem. Então é um espetáculo antes... Os momentos antes do espetáculo, né? Que os trapezistas rezam. Eles se concentram e rezam?
Eu gosto muito disso. Pois é, Macunaíma. Parece que é Macunaíma, exatamente a mesma coisa. Depois você começa a perceber que a calça do menino é azul, da mesma cor da roupa. Mas parece que ele está saindo de dentro da roupa. Eu gostei muito, assim, eu acho que essa unidade de cor, né, cromática. O tom azul faz uma amarração. Também, né? Tem presente em todas as imagens. Como se fosse uma direção de arte. Eu gostei bastante também. Eu acho que tem uma competência aqui desse olhar para os bastidores. Eu só fico um pouco de dúvida se você cumpriu a prova da ideia do olhar infantil. O que você foi resgatar? A criança curiosa em você, mas eu acho que o desafio era de olhar como uma criança a partir de você agora adulta, né? Essa foi a ideia que eu tive, assim, de tipo... Se eu fosse criança e eu tivesse o poder de ir lá por trás, ver, hoje eu registro dessa forma. Né? Certo. Essa seria a atitude da criança, mas talvez não o olhar da criança. É o meu olhar de hoje querendo suprir a curiosidade da criança da época. Acho que é mais ou menos isso que eu percebo aqui. Que ligação interessante essa, né? Ela faz um contraponto com a criança e volta. Tá ótimo. Legal. Muito bom, Maíra, obrigado. Então, Maria Isabel agora. Eu sempre fiquei muito curiosa com essa coisa nômade, né? Deles estarem sempre mudando de lugar e tal. E eu queria conhecer essas pessoas por trás da cortina. Aí eu preferi já, tipo, como se eu estivesse ali fora e eu vou adentrando aos poucos, aí vejo a preparação deles. E aqui como se fosse começar o espetáculo, sabe? Certo. Bem. Essa imagem ela tem uma instabilidade, um movimento? Você criou esse movimento? Como foi? Eu criei esse movimento. Eu meio que... Com a torção da câmera? Contorci a câmera na hora. Criou uma instabilidade muito interessante na imagem. Eu gosto muito dela. Legal que dá essa sensação de... Tá passando, né? Exato, que alude mais à memória de uma imagem do que a imagem em si. Isso, não é? Isso. Como se fosse uma imagem meio de sonho. Para mim é muito interessante que é o primeiro momento agora de vocês todos que eu vejo se apontar um estilo. Que aqui é ela. Você tem um estilo. Me apareceu aqui, é o primeiro, porque todo mundo está procurando coisas, mas você está com um estilo. E você tem uma preocupação muito clara com a luminosidade, né? É muito bonito o teu trabalho. Muito isso sempre dá uma unidade importante no teu trabalho. É uma linha que você deve seguir. Eu gosto desse final aqui, dessa delicadeza. Sim. De eu estar olhando, aquelas músicas foram fortes, né? Aquele fundo sonoro. Né? Me emocionava muito aquelas músicas, né? Muito forte. Muito obrigado. Obrigada Nós a vamos vocês. agora conversar a respeito dos trabalhos. Então, deixem suas fotos aqui e a gente vai lá fora bater um papinho. A gente vai conversar aqui e nos vemos daqui a pouco. Nicole, você não estava acreditando muito no seu ensaio, mas recebeu um afago, um incentivo. Como foi se encontrar aí nessa... Na verdade, eu acho que eu nunca me encontrei muito ainda, mas é óbvio que é muito bom, né? Eu acho que essa experiência é muito válida pra gente tentar acreditar mais no que a gente vê, né? E, Nego Júnior, você não roteirizou esse ensaio e acabou sendo prejudicado por isso. O que a gente tira de ensinamento dessa avaliação? Eu sabia que isso ia acontecer porque, como eu falei, eu coloquei o coração na frente, então eu saí fotografando aquilo que eu fui resgatando e não era uma coisa ordenada, né? Era muito assunto para fotografar, para depois escolher um só e reunir ali. Mas eu queria, de alguma forma, também expor as minhas fotos ao olhar deles, assim. Então, pelo menos eu soube que foram boas fotos. Eu não gosto de ser tão bonzinho, mas a verdade é que é difícil apontar um destaque negativo. Tem na cabeça cada um, assim, o que seria o ponto positivo? O aspecto positivo, sim. É outro aspecto que eu acho difícil. Vai ser por um detalhe ou outro. Apenas. É um detalhinho, né?
Então, estamos quase na metade da competição. Vamos voltar ao estúdio e ver quem foram os destaques da nossa prova. Vamos lá. Eba! Éder, Hadi, Cláudio, nossos participantes estão loucos para saber quais foram os destaques positivos dessa prova. Vocês já chegaram a uma conclusão? Já chegamos. Nosso convidado começa, então. Bom, na verdade, acho que todos os trabalhos são bem positivos. Gostaria de falar do Nego Júnior só uma coisa, o trabalho dele é muito forte. E aí ele se perde exatamente porque ele perde esse caminho aí de contar uma história com uma linha mais coerente, digamos assim. Isso não significa que não seja positivo o seu trabalho, mas se você investir mais nesse olhar, nessa força que esse olhar teu tem, você vai construir trabalhos muito interessantes daqui para frente. Então, todos, na minha opinião, estão de parabéns. Os destaques são todos destaques positivos. Você tem uma ótima diplomacia, mas aqui nós precisamos. Você acha que eu estou em cima do muro, é isso que você acha? Exatamente. Tenho uma dúvida aqui em 3 trabalhos, né? Eu acho que o trabalho, acho que é Fred, o trabalho da Maria Isabel e o trabalho do Leonil. Eu acho que, de alguma maneira, eles constroem um conjunto que me chama bastante atenção por uma questão pessoal e pela a vivência que eu tive com o meu trabalho do circo. E teu escolhido é? Eu acho que eu fico com o Fred. O que me impressionou, eu gostei demais, que eu acho interessante da Nicole, porque você vem vindo de um monte de críticas e você quase acerta, né? Tava isso e agora, pelo jeito, você veio. Seu trabalho tem uma qualidade boa, legal, gosto, mas agora você deu um... Parece que você entendeu, sabe? Deu uma luz, assim, um insight. Eu concordo com os meus amigos também, que eu achei os trabalhos todos no alto nível. Estou muito feliz com essa temporada, com o trabalho de vocês. O meu destaque, de novo, vai ser o Fred, que teve um certo encantamento ali, mas também poderia, por detalhe, ser qualquer um dos outros. Em meio a tantos elogios, quem vocês sugerem que precisa melhorar? Olha, por conta da qualidade dos trabalhos, a gente resolveu quebrar um protocolo aqui do nosso programa e nós não teremos destaque negativo. Né? Nós temos uma pequena ponderação que o Adi já comentou sobre o trabalho do Nego Júnior, que ele deveria ter apostado em alguma das histórias, mas todas as fotos são muito envolventes também. Né? A Maíra, eu tenho um pequeno senão, que eu adoro o trabalho, acho lindo, mas eu não vejo tanto o olhar da criança. Mas o trabalho também é muito consistente. Eu queria dizer que alguém tem que melhorar. Eu vou quebrar essa conversa, não. Eu amo vocês. Eu acho que é assim, Todos vocês podem dar mais, né? Porque é uma questão de não ficar ganhando, agora estou bem no meu bercinho. Não tem bercinho. Não. Tá? Tem que melhorar, quer dizer, tem que desenvolver, tem que ir para frente. Sabe, o céu é o limite, né? Vocês todos estão de parabéns e todos precisam melhorar. Eu adoro esse programa. Sério mesmo. Que bom. Adi, mais uma vez, obrigada pela presença, pela força. A sua presença foi muito importante pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar e conhecer esse trabalho aí e o espaço que vocês estão me dando. Muito obrigado. Boa sorte para vocês. Obrigado. Obrigada. Fique bem. A competição avança. Este é o Arte na Fotografia. A gente se encontra para novos desafios. Até lá!